nós vivemos hoje, por exemplo, numa era que dizem que é uma era machista, né? A gente está caminhando para uma nova era. Mas eu pergunto aqui, quem foi que criou a maioria dos homens da nossa era? Então a gente precisa pensar muito nisso, porque os homens, eles foram criados por nós, mulheres, em sua maioria. E talvez eles precisem um pouco, né? Porque nós perdemos com o tempo. Antigamente a gente tinha os rituais, a gente tinha coisas que eram vividas como portais de passagem de homens com homens, assim. E aí não estou falando aqui só da sexualidade, mas mesmo do crescer, do se desenvolver, de engrossar a voz, de como isso representava ritos de passagem. E eram feitos ritos mesmo. O próprio exército significava também um distanciamento desse núcleo familiar em relação à mãe, né? Em relação a essa dinâmica que existia de proteção. Porque o que acontece quando a gente protege um filho demais, né? A gente tem consequências muito difíceis, porque eles não se desenvolvem, eles têm medo ou vergonha de demonstrar suas competências, porque a mãe, ela faz pelo filho, a mãe, ela faz por. O pai não, o pai, ele tem uma confiança no filho, que é uma confiança que dá uma autonomia, porque ele pensa no depois. Então a mãe, ela sente a dor pelo filho, né? O filho está passando por uma dificuldade, seja ele homem ou mulher, e a mãe está se condoendo com aquela dor. O pai também sente essa dor, mas ele sente uma dor confiante de que algo ali na frente vai acontecer. Isso é próprio do pai. Então quando eu protejo demais esse filho, por exemplo, eu não coopero com as habilidades dele. Eu não coopero com a participação dele no mundo social. Eu não coopero com o que ele não sabe. Eu me lembro que uma vez, a minha filha, eu falei alguma coisa para ela, e aí ela disse assim, eu falei, mas você não sabe nada sobre isso? Ela falou, nem vou saber, porque você não vai deixar. Você não quer deixar eu saber. E eu tomei um choque, assim, porque eu tava privando ela mesmo da própria experiência, mas a gente faz isso com muito medo, né? Isso é parte da mãe. Daí o pai só deixa, fala, vai! Tem uma história que o pai leva a criança no parquinho e aí a criança volta toda ralada, machucada, suja, imunda, roupa rasgada para casa, né? E a mãe leva a criança pro parquinho e ela volta toda bonitinha, inteirinha, com a roupa bonitinha. Então é muito diferente, né? Nós somos diferentes. Mas a gente tem que valorizar essa diferença e deixar que cada um cumpra seu papel.